Oi pessoal, bom dia. Eu vim aqui hoje falar para vocês a pedido do Léo Costa sobre a plausibilidade biológica do uso de raspadores. Então, para a gente tentar justificar o uso, a gente tem que entender um pouquinho como é que os nossos tecidos estão estruturados, né? Como é a organização estrutural deles e como eles respondem aos estímulos que a gente aplica. Então, a primeira coisa que eu vejo que é importante esclarecer é que existe uma confusão enorme misturando tecido conjuntivo com fáscia. Sim, a fáscia é tecido conjuntivo, porém a gente tem dois tipos básicos de tecido conjuntivo propriamente dito. A gente tem o tecido conjuntivo frouxo e a gente tem o tecido conjuntivo denso. Pois bem, os nossos tecidos eles têm a estrutura de acordo com a função que eles têm que exercer. Então, o nosso tecido conjuntivo denso, ele é denso porque ele precisa ser denso, ele precisa ter resistência para suportar a carga mecânica que ele precisa e também para cumprir o seu papel de sustentação, como é o caso das nossas fáscias. Bem, já o tecido conjuntivo frouxo, ele é frouxo exatamente porque ele precisa ter mais mobilidade, ele precisa ser mais hidratado, ele precisa favorecer trocas metabólicas, ele precisa favorecer a passagem de células e de fluido, tá? Então a estrutura dele é uma estrutura diferente do tecido conjuntivo denso em termos de quantidade de fibras, tá? É tecido conjuntivo da mesma forma, sendo que o frouxo ele tem muito mais glicosaminoglicanos, né? Muito ácido hialurônico, que é uma molécula que atrai água, que vai dar capacidade de movimento para esse tecido, ele consegue ser mais maleável, né? Do ponto de vista estrutural, diferente do denso, que tem muita quantidade de fibra e menos quantidade de substância fundamental, justamente pela função, como eu falei para vocês. E aí, gente, quando a gente identifica no paciente uma rigidez, uma densidade, falta de movimento, né, que a gente identifica como uma falta de deslizamento dessas interfaces teciduais, na verdade, o problema que acontece aí não é na fáscia, é no tecido conjuntivo frouxo, porque a face ela é densa, ela tem que ser densa. Então, quando a gente perde essa mobilidade, o que está acontecendo, na verdade, é uma alteração no tecido conjuntivo frouxo, onde ele pode ter um aumento de fibras, ele pode ter uma diminuição da hidratação dele, uma alteração molecular que deixa ele menos hidratado. Com isso, mais resistente, e isso vai impedir o deslizamento de interfaces sem que haja nenhum tipo de atrito. E aí a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente faz estímulos mecânicos no tecido, a gente está influenciando respostas celulares em todos os tecidos. Quando a gente coloca a mão na pele do paciente para atingir uma articulação, a gente está passando por várias camadas e provocando respostas metabólicas em todas as estruturas que a gente está mexendo. Então a gente não pode esquecer disso de forma alguma. Quando eu faço um raspador, quando eu vou tentar atingir a musculatura e eu tenho uma região no subcutâneo que está endurecida, ou a própria falta de movimento, e eu forço a retomada dessa mobilidade com técnicas agressivas, com tensão excessiva, o que eu estou fazendo é justamente um microtrauma no tecido. Se eu tenho um tecido com densidade aumentada, ele tem um aumento de força intrínseca, uma carga mecânica intrínseca aumentada. Isso, fisiologicamente, já muda totalmente o comportamento metabólico da célula. A célula começa a produzir mais colágeno para se proteger de um possível trauma. Então, se eu tenho um tecido denso, esse tecido ele já tem menos capacidade de absorver impacto. E se o meu tratamento é agressivo, eu vou provocar um microtrauma. E a resposta do tecido, inclusive do frouxo, vai ser produzir mais fibras. Então, na verdade, se eu traumatizo, eu estou piorando a situação em vez de melhorar. Então, nessa intenção de liberar a fáscia, eu estou traumatizando o tecido conjuntivo frouxo, que precisa ter mobilidade. Então, eu estou criando uma condição crônica, uma alteração estrutural crônica tecidual, e aquele paciente vai ficar dependente dessa liberação, entre aspas, porque na hora melhora porque eu realmente arrebento. Mas nos dias seguintes, o que vai acontecer é justamente a resposta celular àquele microtrauma. E aí eu vou mudando a estrutura do tecido, e isso vai afetar não só o deslizamento das interfaces, mas eu posso também afetar toda a parte neurofisiológica, porque na pele eu já tenho um receptor nervoso, então eu já tenho uma sensação que vai para o córtex, isso pode provocar memórias dolorosas no paciente, né, sem contar que não é um tratamento efetivo. Então, assim, o que a bibliografia fala para gente, que para a gente resolver essas
alterações de densidade do tecido conjuntivo frouxo, para a gente retomar a mobilidade dessas interfaces, basta que a gente faça o que eles chamam de offloading, é a gente tirar o excesso de carga mecânica. E a gente não tira excesso de carga mecânica fazendo trauma. Pelo contrário, na hora melhora porque a gente arrebenta, mas depois a resposta vai ser produzir mais. Tá? Lembrando sempre que eu não tenho como colocar minha mão e falar, eu agora estou na fáscia. Eu posso falar que eu estou na fáscia, mas eu também estou em todas as outras estruturas. Eu estou nos vasos sanguíneos, eu estou nos vasos linfáticos, nos nervos. Lembrando também que quando eu arrebento um vaso sanguíneo, eu deflagro o processo inflamatório. Então, toda vez que eu faço um tratamento, que eu provoco manchas roxas no paciente ou vermelhidão excessiva, eu estou rompendo o vaso sanguíneo. Quando eu rompo o vaso sanguíneo e que o sangue cai no intestício, eu estou deflagrando o processo inflamatório. Então, em maior ou menor grau, sempre de acordo com a quantidade, com a intensidade da lesão, eu vou ter uma resposta inflamatória. Resposta inflamatória segue com proliferação e remodelagem. Então, eu vou ter uma alteração estrutural no tecido, deflagrada por conta dessa inflamação produzida pela lesão dos vasos. Então, todos esses tratamentos que deixam roxo, que agridem, que são dolorosos, não são indicados para tratamento. Óbvio, tem pessoas que adoram sentir dor, mas isso já é uma outra questão, né? A gente aqui tá falando sobre a questão tecidual, a parte da biologia do tecido. O tecido, para ser funcional, ele pode sofrer esse tipo de agressão? Não, ok? Espero ter ajudado e agora eu deixo a continuidade desse papo com o Léo. Valeu, Léo. Vai que é tua. Beijo.